Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelinho de pano de prato. No vídeo anterior eu mostrei um outro modelo diferente, são peças bem simples e fáceis de costurar. Eu só estou mostrando para vocês terem uma ideia do que fazer. Às vezes vocês têm um tecido parado em casa e não sabem o que fazer, faz um paninho de prato porque é certo que vocês conseguem vender. Aqui eu já tenho dois prontos. É uma peça que se faz muito rapidinho, então em uma tarde vocês conseguem fazer vários paninhos desse. Esse tecido da Eva tecido se chama Asa e Pétalas, que é esse aqui de passarinhos, além de pano de prato. Depois eu vou fazer outras peças para mostrar para vocês, né, para vocês terem ideia. Esse tecido já está lá no site, se chama Asas e Pétalas, como eu falei para vocês, e nós temos cupom de desconto para comprar no site. Quem quiser visitar, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo, para vocês acessarem e comprarem. Esse pano aqui que eu fiz, ele é o pano de prato pé de galinha. Ele é diferente do vídeo que eu postei para vocês anteriormente, que eu mostrei esse pano de prato aqui com a coleção Simplesmente Lavanda. Esse paninho aqui, ele se chama pano de prato premium sarjado. Ele é de uma qualidade bem superior, ó, ele é mais grossinho, mais macio. Esse é o sarjado, que também tem lá no site da Eva. E esse aqui que eu estou fazendo é o pano de prato pé de galinha, tá? Então, tem esses dois tipos de pano de prato lá no site para vocês conhecerem e comprarem. É bem simples esse que a gente vai fazer agora, é só unir as faixinhas, eu vou passar as medidas para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Esse pano premium sarjado, ele é um pouquinho maior, tem 45 por 75 centímetros, que é do vídeo anterior. E esse aqui, que é o pano pé de galinha, ele tem 42 por 65. Então, a gente vai cortar 2 centímetros maior de cada lado, para sobrar a barrinha que ali a gente poder fazer o acabamento. Então, eu vou cortar todas essas barrinhas com 46 centímetros, para ficar certinho, sobrar e não faltar tecido. Então, aqui eu tenho a barra do tecido principal, que é asas e pétalas. Vocês vão precisar de uma barrinha aqui para baixo. Essa barrinha eu cortei 6 centímetros de altura, que vai aqui embaixo. E aquele detalhezinho do debrum que vai aqui em cima, eu cortei uma barrinha com 5 centímetros. Aí, vocês vão dobrar ao meio e vão passar para deixar vincado aqui e a gente vai costurar aqui. Então, agora, por enquanto, nós vamos só unir todas essas barrinhas. Então, eu vou pegar esse tecido principal e aqui embaixo eu vou colocar essa barrinha de 6 centímetros, vou unir direito com direito e vou costurar. Uni essa barrinha aqui de baixo, agora eu vou pegar aquela barrinha de 5 centímetros que eu dobrei ao meio e vinquei, e vou unir aqui em cima. Vou alinhar tudo certinho e vou fazer essa costura. Uni essas 3 barrinhas, agora eu vou passar, e essa partezinha aqui, ó, que ficou da união dos dois tecidos, eu vou passar pra baixo. Essa parte aqui, vou deixar aqui vincadinha, que agora nós vamos costurar a rendinha aqui do outro lado, aí já vai segurar um pouquinho essa barra pra não ficar volumosa. Passei o barrado, deixei essas costurinhas bem vincadas aqui pra baixo. Agora, eu vou pegar aquela rendinha que eu vou utilizar e eu vou alinhar com essa costura aqui e vou fazer uma costurinha em cima, bem na borda, só pra prender mesmo. Prendi essa rendinha aqui. Agora, eu vou deixar nessa posição, com o desenho virado pra cima. Vou pegar o pano de prato, ó, esse pano já vem prontinho com a barra feita.
Então, essa barrinha aqui eu vou colocar pra baixo, o direito vai ficar pra cima. Eu vou alinhar. Deixa 2 centímetros de um lado, ó, e dobra essa pontinha aqui, que nós vamos costurar ela, e quando a gente desvirar, o acabamento já vai estar pronto. E aqui também. Nós vamos costurar tudo bem alinhado. Dobra essa barrinha pra dentro. E agora é só fazer uma costurinha, iniciando com retrocesso e finalizando aqui com retrocesso. Fiz essa costurinha, ó, fica assim, essa dobrinha fica virada pra cima. Agora, nós vamos puxar essa borda. Quando a gente puxa, já fica pronto o acabamento aqui, ó, desse lado. Puxa aqui também. Agora, eu vou passar novamente pra desamassar esse pano, pra desamassar esse tecido, pra vincar essa borda aqui, certinho, tudo alinhado, pra depois a gente finalizar essa costura. Passei o meu barrado e arrumando aqui direitinho onde eu vou costurar, alinhando aqui em cima, eu fiz um risquinho, eu medi dessa ponta aqui do pano até aqui, deu 22 centímetros. Essas minhas costuras são com meio centímetro a margem de costura, se vocês fizerem com outra margem pode dar uma diferença, mas com meio centímetro daqui até aqui ficou 22 centímetros. Aí eu fiz esse risquinho, pra mim não me perder, pra mim saber aonde que vai ser a minha costura e o barrado não ficar costurado torto. Agora é só eu alinhar aqui. Ó, quando a gente dobra, já fica arrumadinho, então é só colocar pra dentro. Eu gosto de iniciar essa costura aqui embaixo. Então, eu inicio essa costura no tamanho de um pé de máquina, faço toda essa volta, venho aqui, desço aqui e finalizo aqui onde eu iniciei. Quem tiver dificuldade de fazer essas costurinhas retas, alfineta tudo direitinho. Quanto mais vocês alfinetarem, mais fácil vai ficar de costurar. Como eu já tenho um pouco mais de prática, eu nem alfineto, eu já vou arrumando e costurando aqui na máquina. Aí eu não perco esse tempo colocando alfinetes. Eu não gosto de iniciar bem aqui na pontinha, porque às vezes no final a gente tem que arrumar direitinho essa pontinha aqui. Então, eu gosto de iniciar um pouquinho mais pra cá. Aí, depois eu finalizo aqui. Fiz uma costurinha em toda a volta pra prender esse barrado. Como ele é um pouquinho mais largo e ele ficou totalmente solto aqui no pano de prato, eu vou fazer outras costurinhas de pesponto, são decorativas também, mas para prender mais esse barrado no pano. Então, essas costurinhas vai ser aqui em cima da rendinha, no tamanho de um pé de máquina. Depois, aqui embaixo desse debrum, também do tamanho de um pé de máquina. E uma costurinha mais na borda do debrum, como eu fiz nesse aqui, ó. Então, ficam costurinhas decorativas, né, que dão um charmezinho a mais nesse pano.
passei a minha peça e ela já ficou pronta. As costuras ficam bem discretas, o acabamento nem fica aparecendo aqui porque nós fizemos com linha branca. É uma peça bem simples, mas o que deixa ela bonita é o tecido. Como ele é bem colorido, a gente pode variar nas cores dos barrados, fazer várias combinações. Visitem o site da Eve Eva Tecidos para vocês conhecerem essa coleção, asas e pétalas e outras coleções que estão lá. Assistam o vídeo anterior para vocês verem que tem outro modelinho de pano também para vocês fazerem e venderem bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!